Miqueias 7, de 1 a 20. Ai de mim, porque estou como quando são escolhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tais sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei se morar nas trevas. O Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti, desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até ao rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo, sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Amém. O Senhor tem promessas para a nossa vida. Fica claro aqui nesse texto, e eu vou procurar trabalhar versículo a versículo, para que a gente entenda o que o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração essa noite. E quando a gente olha esse texto, ele é tão atual. Parece que o profeta Miqueias, ele está vendo numa projeção futura tudo o que viria de acontecer e o que estava acontecendo no seu tempo. Jerusalém estava vivendo uma degradação moral, uma degradação espiritual. Eles estavam vivendo um momento difícil, de total degradação. E o profeta, vendo aquilo, no primeiro verso do capítulo 7, e ele, como quem vai reagir a isso tudo que ele está vendo, ele diz o seguinte:
ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como o rabisco da vindima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, eu não estou vendo solução nenhuma. Eu não estou vendo solução para o problema que Jerusalém está enfrentando, para as circunstâncias que Jerusalém enfrenta. Eu não vejo como solucionar isso. Ele está vendo como se você fosse, por exemplo, numa parreira para buscar um cacho de uva e chega lá e não tem nada. Ele está dizendo assim, ó, acabou-se tudo. Eu não consigo ver solução. Eu não consigo enxergar de que forma virá o meu socorro. Porque Jerusalém está vivendo uma tristeza. Jerusalém está vivendo uma fragmentação espiritual, moral. Jerusalém está com as suas instituições corrompidas. E o profeta, ele olha para aquele quadro e não vê saída. E ele diz, ai de mim, como se estivesse sentindo dor. No verso 2, ele diz o seguinte, pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Ninguém consegue olhar dentro daquele processo que eles estavam passando e consegue ver um sinal de mudança que seja um sinal de mudança piedosa, vindo da parte de Deus. Parece que aquele povo havia esquecido das promessas. E nós vamos ver que dentro desses versos que nós lemos, encontra-se duas partes. A primeira parte, eu estou falando do profeta, que olha e ele não vê a solução. Ele não vê de que forma ele vai construir. Ele pode enxergar uma mudança piedosa. Não tinha ninguém que era reto. Não tinha retidão alguma. A família estava corrompida. A religião corrompida. As instituições também. E ele continua. O verso de número 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. Assim, todos eles, juntamente, urdem o trama. Gente, sabe o que está acontecendo? O príncipe, os juízes, os grandes, aqueles que têm condições, aqueles que detêm o poder, todos eles parece que se juntaram para tramar contra aquele povo. Todos eles aceitam suborno. O juiz estava vendendo as sentenças. Os governadores estavam governando para si próprio. A população estava sufocada. Não via como sair daquela circunstância de degradação moral, religiosa, institucional. Não via como refrear todo esse processo nebuloso e destrutivo. Gente, parece que é tão atual esse texto
é tão presente. Parece que nós estamos vivendo isso nos nossos dias. E aí, de repente, você que está aí, tenha gritado, ai de mim, porque essa circunstância, ela está cada vez pior. E de repente você não tem visto solução. E o profeta, ele olha para aquilo, o aparelhamento do Estado, o suborno, e não há solução. Ele continua. No verso de número 4, ele diz assim, ó: o melhor deles é como espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. E chegando o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Olha o que o profeta está falando. Ele pegou uma circunstância de um campo, de alguém que vive numa pequena cidade, que tenha intimidade, que saiba o que é um espinheiro. E ele diz assim, ó: o pior dele é como espinheiro. Agora a gente traz à memória como é que seria você perto de um espinheiro. Você toca, se espeta. Você tenta tirar, se espeta. Para tudo quanto é lado, há incômodo. Ele está falando assim, ó: em todas as direções que eu olho, por mais que eu queira ver algo bom acontecer, eu vejo incômodos. Talvez você esteja se perguntando, gente, é muito atual isso, porque qualquer coisa, para onde nós olharmos, para onde a gente vê, a notícia que a gente ouve, as pessoas que a gente vê falar, há incômodo, em todo momento. E o profeta está falando exatamente disso. Ele usa essa figura do pinheiro. E outra coisa, o povo é reflexo da liderança. Se não há perspectiva de futuro, de esperança na liderança, não vai haver no povo. E a liderança estava corrompida naquele momento. E onde estão as promessas de Deus? No verso 5, não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Olha o que o profeta diz. Não confie no teu companheiro, não confie no teu amigo, não confie naquelas pessoas próximas. Olha a degradação que eles estão vivendo. Nem no amigo ele consegue confiar, nem na pessoa próxima ele consegue confiar, nem no seu chefe do trabalho, na pessoa que está trabalhando no seu setor do teu lado. Não confie. É isso que o profeta está dizendo. Eles estão vivendo uma angústia, eles estão vivendo um calabouço espiritual, institucional, religioso tão grande, que eles nem confiar no amigo confiam mais. Está todo mundo desesperançado. E é bom ter esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar, porque do verbo esperançar é algo que a gente acredita que seja contínuo. Nós esperamos, dando continuidade, sem estarmos parados. E não do verbo esperar, porque aí a gente para. E a gente não consegue confiar e acreditar que as promessas de Deus, ela, ao seu tempo, acontecerá na nossa vida. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, você que está aí na sua casa. A cada um de nós que estamos aqui, ao seu tempo determinado, as promessas de Deus se cumprirá em nossas vidas, independente das circunstâncias, do tempo, de como as coisas estejam caminhando, independente disso tudo, porque o nosso Deus não depende dessas circunstâncias para poder agir,
Porque a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém poderá impedir. Ninguém pode impedir. E Deus age. E Ele é fiel. E Ele fazendo promessa, Ele cumpre. E Ele vai cumprir na nossa vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Ele cumprirá as suas promessas. No verso de número 6, no verso de número 5, ele diz assim, ó, na parte B ele diz assim: guarda a porta da tua boca, aquela que reclina o teu peito. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: não pode confiar nem na esposa. Nem na esposa, o profeta aqui está dizendo, nem na esposa se confiaria naquele momento. Gente, a degradação, ela está partindo de fora e ela vem alcançando todas as camadas dentro da sociedade. Por isso que hoje tem muita gente temerosa, tem muita gente com medo, tem muita gente sendo afrontada, porque não entenderam esse processo. As coisas acontecem lá e vem tomando todas as camadas sociais, e foi naquela época e não é diferente hoje nos nossos dias. Será que a gente consegue ver algum tipo de semelhança hoje com o que estava acontecendo lá? Ele fala, aquela que se declina no seu peito, nem a esposa eles estavam confiando mais. E aí já entra numa questão de dentro da casa, num fator familiar. As características que ele vai mostrando, que ele vai ali desenrolando conforme a profecia, conforme ele vai falando, já entra dentro do nosso lar. E aí no verso 6, porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aí já está dentro do próprio lar, dentro da própria família, onde essa crise vai se aprofundando cada vez mais. Ela está no parlamento, ela está lá juntamente com os governadores, com os governantes. Ela está nas cortes, o juiz vendendo sentença. Ela está no comércio. Ela está no sacerdote, que aí faz o que mandam. Ela está juntamente com aqueles que pregavam a palavra, porque aí pregava por dinheiro, eram mercenários, e a degradação vai aumentando cada vez mais, e o profeta vai, como uma lupa, né, vai dando a entender que aquilo vai se alargando cada vez mais. Ele está mostrando, gente, está acontecendo isso, isso e isso. Presta atenção, pessoal de Judá, de Jerusalém, presta atenção, as coisas estão aumentando cada vez mais. Talvez vocês não estejam vendo, mas o profeta estava avisando. E a crise vai se aprofundando. Religiões, relações interpessoais, dentro da própria família, onde deveria ser uma reserva moral, espiritual, estava se aprofundando. No verso de número 7, e aí eu vou dar uma corridinha. Eu, porém, diz o profeta, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aqui, a partir do verso 7, a gente vai ver uma proposta totalmente diferente daquele profeta que estava mostrando esse lado de degradação moral, espiritual, institucional. E agora ele olha como se ele tivesse virado e entra um facho de lucidez e ele fala assim: eu, porém, olharei para o Deus da minha salvação. É uma mudança de atitude, é uma mudança nas circunstâncias, é uma mudança de perspectiva. Eu agora vou olhar para quem pode me trazer, quem me traz esperança.
Tudo vai depender do nosso olhar. Geazi, quando olhou, ele viu o exército inimigo e ele temeu. Pedro, quando olhou, ele viu que podia afundar e afundou. Tudo vai depender da forma que a gente olha. Tudo vai depender das nossas perspectivas. O profeta olhou e viu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Mas Deus havia prometido que iria chover. Então, por mais pequeno, por menor que sejam as circunstâncias que dizem para você que é sim, ela vai acontecer. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem. Verso de número 8. E o profeta diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Olha o que ele está falando. Ainda que caído, não zomba de mim não. Não vem zombar, não deixe que ninguém zombe da sua fé, dos seus passos, daquilo que você tem feito. Não deixe que ninguém zombe de você. E mesmo assim, o Senhor, se caído estiver, Ele te levantará. Ele é um Deus de promessas, irmãos. O nosso Deus é um Deus de promessas. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessas. E Ele é tremendo, porque Ele, no tempo determinado, Ele faz cumprir as suas promessas. O profeta diz assim: não zomba de mim não. Por que ele estava falando disso? Porque ele sabia do cativeiro que viria pela frente. O povo de Judá seria cativo. A Babilônia iria levar aquele povo. E ele falou: não zomba não, zomba não. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Ele olha para a justiça. Ele olha para os seus pecados. Ele não acusa ninguém. Ele não bota o dedo apontando para ninguém. Ele fala de si. No verso de número 9: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Na luz, o senso de justiça nosso parece que se multiplica. A gente consegue entender quando é Deus que está fazendo. E ele começa a entender que é um processo de Deus, que precisava ser daquela forma. E ele começa a entender e dar recados para o povo, de que por mais que tudo esteja tenebroso, por mais que as trevas tentem assolar, por mais que as trevas caiam sobre ele, o Senhor porá ele na luz. Verso de número 10. E ele diz assim: a minha inimiga verá isso, ela cobrirá a vergonha. A ela quem me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos contemplarão. Agora será pisado os pés como a lama das ruas. Afronta. Todo tempo tenta nos afrontar. Ele levanta a cabeça. O profeta ele não fica assim, tomado de afronta. Ele não fica tomado de um desespero, de um medo. Ele levanta a cabeça e começa a reagir e a entender que as promessas de Deus vão se cumprir na vida dele. No verso de número 11: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Sabe o que ele está falando?
que nós haveremos de ser conhecido, porque o Senhor alargará as nossas fronteiras. O Senhor vai esparramar de tal forma que nós seremos conhecidos por que somos, por um povo diferente, por um povo que adora o Senhor, que louva, respira, exalta o seu nome. Verso de número 12: neste dia virão a ti, desde a Síria até o Egito, do Egito até o Eufrates, do mar até o mar, das montanhas até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Ele está falando, olha, com certeza acontecerá essa destruição, porque o fruto não são bons. As pessoas ainda não se voltaram para o Senhor, não se recobraram que é o Senhor, que é o nosso braço forte, que é Ele que é a nossa fortaleza. O salmista diz, olhe para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não deixará que os meus pés resvalem, vacilem. O povo haveria de passar pelas experiências que eles passaram. Apacenta o teu povo com tua vara, o rebanho da tua herança, que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Bazã, em Gileade, como nos dias de outrora. Como nos dias de outrora. A esperança do profeta, ela começa a ser fundamentada em bases sólidas. E ele começa a lembrar dos feitos do Senhor. Apacenta o teu povo com vara, com cajado. Apacenta o teu povo. Ele começa a trazer à memória daquelas pessoas as promessas de Deus. No verso de número 15: e eu lhe mostrarei as maravilhas, como nos dias da tua terra, da terra do Egito. Olha, ele está falando aqui, e eu te mostrarei as maravilhas, como foi na terra do Egito. O que o Senhor fez na terra do Egito? Libertando aquele povo. Havia condições para que houvesse libertação diante daquele quadro que ele estava passando? Não. Diante da proposta, da perspectiva que eles estavam ali, não haveria nada que acontecesse que o livrasse. Mas ele estava falando assim, lembra lá do Egito, as promessas. Deus, Ele estava lá, está aqui também hoje, no nosso meio. É o mesmo Deus, gente. Não mudou não, é o mesmo Deus. E eu lhe mostrarei as maravilhas, como nos dias da saída da terra do Egito. As nações verão e se envergonharão, e todo o seu poder porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Eles colocarão a mão assim, Gente, como isso pôde acontecer? O fulano mudou totalmente. A vida do outro mudou. No momento em que nós pensávamos que nada poderia acontecer. Irmãos, é isso que está acontecendo aqui nos textos que eu estou lendo. Teve um pensador chamado Albert Schweitzer. Ele disse algo tremendo. Ele disse o seguinte: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é quando morre dentro do homem, quando ainda ele está vivo. Quando nós deixamos de ter esperança, quando deixamos de olvidar, de lembrar das promessas de Deus na nossa vida, pode ser uma tragédia. Pode ser uma tragédia. Em todos os momentos, nós temos que fazer com que isso seja avivado dentro de nós, para que a gente lembre das promessas de Deus na nossa vida em todo o tempo. Lamberão o pó como serpente, como répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos, tremerão, virão ao Senhor nosso Deus e tremerão de medo. É isso que vai acontecer por aqueles que zombam, por aqueles que afrontam,
por aqueles que desconhecem o braço forte do Senhor, por aqueles que desconhecem a aliança que Deus fez com cada um de nós, você que está aí, eu que estou aqui, nós que aqui estamos, cada um de nós, o Senhor fez uma promessa, e Ele há de cumprir. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti? Talvez alguns dissessem assim, os deuses, o Deus dos caldeus, dos babilônios, eles são muito fortes. Como é que vai acontecer? Quem há de nos livrar da mão dos caldeus? E era um tempo que eles viviam dentro de um politeísmo. Acreditavam em vários deuses. E aí o profeta diz assim, ó, quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, esquece das transgressões, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Olha, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. O perdão de Deus é condicionado. Ele é condicional. Vai depender, o amor de Deus, vou repetir, o amor de Deus, ele é incondicional. Agora, o perdão, ele depende de arrependimento. O perdão, ele depende do arrependimento. O profeta, em momento nenhum, ele apontou o dedo para ninguém. Ele estava falando com o povo, mas ele olhava para si mesmo e se desnudava diante de Deus, falando, eu mereço, porque eu transgredi, eu fiz, mas eu sei que tu perdoas a iniquidade, as transgressões do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aquele que confessa os pecados, alcançarão a misericórdia do Senhor. Quem não confessa, não prosperará. Mas aqueles que confessam, aqueles que se derramam diante do Senhor, esses alcançarão a sua misericórdia. É isso que o profeta está dizendo. É o recado que ele está trazendo para a minha vida, para a nossa vida, aqui esta noite. E eu vou aqui, chegando para o fim. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará os pés dos nossos inimigos, das nossas iniquidades. E lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Aliança eterna do Senhor, por meio da aliança que Ele fez a Abraão. Que aliança que Ele fez a Abraão? Lá no Antigo Testamento, que todas as famílias seriam benditas pela promessa que Ele fez a Abraão, e que nos alcança hoje aqui neste lugar. O caráter de Deus, ele continua intacto. Ele não mudou. Aliás, o nosso Deus é um Deus eterno. Ele é um Deus imutável, não muda. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. É um Deus transcendente, vai além das nossas expectativas, vai além daquilo que a gente pode imaginar, vai além do Deus que muitas das vezes nós tentamos encaixotar, em querer dizer que aquilo que nós pensamos é Deus, vai além disso tudo, vai além da teologia que nós absorvemos durante muito tempo, porque a nossa teologia ela vai mais por tradição do que convicção. Essa é a verdade. A nossa teologia vai mais por tradição do que por convicção, que somos convictos naquilo que falamos, que acreditamos nas promessas de Deus sobre a nossa vida. Vai além disso tudo. O nosso Deus,
é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. O seu caráter é intacto. Nisso está a nossa confiança, em saber que o caráter de Deus, ele não muda. Sabe aquela promessa que ele fez? Sabe a promessa que Deus fez sobre a sua vida, sobre a minha vida? Há de se cumprir no tempo determinado pelo Eterno. E eu encerro aqui, eu vou encerrar aqui, dizendo o seguinte: lembra daquela mulher que o profeta chegou na sua casa perguntando o que ela tinha? Ela falou que não tinha nada. O texto está lá, diz, ela não tem nada. Aí depois ela lembra que tinha vasilhas. Aí o profeta pede para que ela traga aquelas vasilhas. Mas em princípio ela diz que não tinha nada. E aí eu digo para vocês uma coisa, uma vez eu já ouvi a pessoa dizendo assim: eu não tenho nada dentro de casa, não tem nada. Geralmente as mulheres, né, quando vão olhar o sapato no guarda-roupa, aí, ou alguma roupa, né, elas chegam lá e falam: não tem nada. E a pessoa, por uma enchente, por uma catástrofe, algo que acontece, ela perdeu tudo. Como é que se perde tudo sem ter nada? Aquela mulher disse assim: ó, eu não tenho nada, mas ela tinha as vasilhas. E o profeta traz as vasilhas, e o profeta levou a vasilha. Sabe o que acontece? Às vezes, a gente está vivendo numa degradação tão grande de perspectiva de vida que a gente não tem mais, que às vezes um pouco que a gente tem, que pode ser transformado em muito na mão do Senhor, a gente diz que não tem nada. E aí nada, multiplicados por 100 dá o quê? Sem nada. O pouco, para Deus, Ele pode transformar em muito, porque do caos, Ele fez o que existe hoje. E nada do que foi feito, sem que Ele tivesse feito, não teria existido. Então, nosso Deus, Ele é mestre em transformar situações caóticas em situações de alegria, de esperanças. As promessas do Senhor se cumprirão na sua vida, na minha vida. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus familiares. Deus abençoe a nossa igreja. Deus abençoe a cada momento nosso que Ele nos tem dado aqui nesta terra. Deus abençoe. Palavra do Senhor para você.